tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a relação do desenvolvedor com o interesse público, né? Quais são os conflitos de interesse que ele sofre ao desenvolver soluções e como é que ele pode se proteger e proteger o interesse público, né? Então acho que software livre é um tema, o lugar de vocês. Então, o que eu ia falar assim, olha, o professor Alfredo Goldman não programa há mais de 10 anos. Eu adoro programar, mas não dá tempo. Eu tenho que fazer um monte de coisa e não dá, então infelizmente eu não programo. Mas eu queria comentar algumas coisas para tentar ajudar o debate. A primeira coisa é a distância entre a universidade e todo o resto. Nós estamos na Torre de Cristal. A gente tinha esse manifesto bonito. E estava lá, entre a gente. Nós conhecíamos. E a gente até pensou em colocar numa página web. Mas vai que alguém ia ler, né? Vai que alguém acessa a página. Melhor não, né? Então a gente tem esse problema de aproximação entre coisas legais que a gente consegue fazer e o resto do mundo. Exatamente. A gente reconhece... depois eu vou deitar no divã, tentar falar mais a respeito, mas é um problema sério. E a gente não sabe muito bem como fazer isso, porque nós temos todas as atribuições da universidade. Aqui, no Brasil, professor não é só professor, não é aquele que dá aula. Professor é o professor, é o orientador, é o cara que tem que fazer projeto para ter dinheiro, é o cara que tem que ser o psicólogo do aluno, e assim por diante. Então, no final, acaba... Não é fácil diminuir essa distância. Mas eu queria falar algumas coisas sobre essa distância que eu acho que são interessantes. A primeira foi quando eu conheci o André, que ele foi lá num curso que nós temos, e é um curso onde a gente desenvolve software para clientes de verdade. Pessoas que querem alguma coisa de verdade. Ele apareceu meio de paraquedas, ele veio almoçar comigo, ele falou do pop. E eu falei assim, pop? Vamos lá. Não do pop, do pop. Painel de opinião popular. E foi bem interessante que na mesma época que tinha ele, tinha o Thiago Fassoni, do Mobilab, desenvolvendo software com a gente. Então foi uma aproximação muito interessante, porque eles vinham com uma demanda de um software interessante, convenceram os alunos a fazer o software deles, e de alguma forma deu um pontapé inicial que foi interessante, tanto para o Pop quanto para o City Bike City, esqueci o nome, que foi do Thiago. E são coisas interessantes. Então a gente, às vezes, alguma coisa nós temos para diminuir essa distância, mas é pouco. A outra coisa que eu queria comentar é que sobre a famigerada lei das licitações, até isso a gente conseguiu fazer uma pequena contribuição. Por quê? Eu não sei desenvolver software, mas eu sei ensinar a desenvolver software. É paradoxo? Tudo bem, depois a gente fala, mas tudo bem. E o que acontece? Lá a gente sabe que, por exemplo, no IME, USP, na computação, ponto de função é uma lenda. Eu não sei o que é isso. Se alguém tentar me explicar, eu não vou conseguir entender. Tá? São coisas que realmente não. Tem coisas que eu não consigo entender. Você pode tentar me explicar, mas eu não consigo entender. Eu já sei, eu não tenho capacidade para entender isso. Para conseguir entender isso, tem que entender todo um jargão de engenharia de software que eu não entendo. Não adianta. Eu não falei nada, foi ele. Tá? Eu tô quieto, tá, registrou, foi ele. Eu não falei isso. Mas o que acontece? E lá no IME, há muito tempo atrás, a gente percebeu que desenvolver software de pequeno porte, sem muita criticidade, é métodos ágeis. Então a gente ensina muita coisa com métodos ágeis. Foi esse curso que aproximou com o André, tudo mais. E a gente sabe, não existe uma entrega sólida no final. Depois de 2 anos, me paga agora, daqui a 2 anos te dou o software. Isso não existe. Entrega de software tem que ser incremental, tem que ser aos poucos. E nesse sentido, nós conseguimos fazer uma mudança na lei de licitações, prevendo que poderia se fazer entrega incremental, sendo renovado o projeto conforme fosse avançando. E isso foi uma coisa que eu achei que foi super legal e, de novo, por que a gente sabe disso? Modelo cascata, entregar software de uma vez só, não existe. Talvez exista para empresas que podem pagar milhões e perder milhões. Mas pessoas que querem software funcionando, não existe. Então foi uma coisa que a gente até conseguimos fazer uma licitação no IME,
onde a gente contratou uma empresa para fazer software livre, no qual o pagamento era mensal e a gente renovava conforme o relatório. Então foi um negócio bem interessante, a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que pouca gente... Igual na vida real. Igual na vida real. De novo, a gente tentou sair da nossa torre de cristal e descer um pouquinho. Então, basicamente é isso. Eu acho que a universidade pode colaborar com um monte de coisa? Pode. O problema é que a gente sabe, sair da USP é ruim. Desculpa. Ah, não, já foi feito. Não, foi feito, já aprovado. Sim, tudo perfeito. A única diferença é que, em vez de ter um pagamento grande ou uma previsão de pagamento total, a gente podia parar o projeto quando quisesse, se não tivesse bom. Tinha controle de qualidade no meio. Não tinha nada que pudesse ser prejudicial para o Estado ou para qualquer envolvido. Além do que, a empresa concordou com isso. Então, não tinha nada de ruim. Então, passou. Ufa. Então, basicamente é o seguinte. Então, eu só queria agradecer o André por tirar a gente da torre de cristal. Sabe, é difícil. A USP é legal, é verde. A minha esposa chama de Ilha da Fantasia. Porque eu vivo lá, sabe? Às vezes, quando tem algum problema, eles põem mais polícia lá e, sabe, tipo, não sei. É a Ilha da Fantasia. É perfeito aquilo. Eu consigo correr 10, 20 km por lá sem ser atropelado. E eu faço isso diariamente. Imagina em São Paulo isso. Vamos só lembrar do Thiago, os acidentes de bicicleta que ele tem. Não, na USP não acontece. É tudo bonzinho, tudo legal. Então, eu acho que qualquer iniciativa de aproximar a universidade de pessoas, de demandas práticas ou coisas desse tipo, eu acho bem interessante e eu apenas apoio, tanto que eu estou aqui e acho muito legal essa iniciativa. Eu sou o Thiago, hoje aqui falando pelo app Cívico. E aí eu tô vendo aqui, né, tava lendo e relendo sobre o convite, né, para falar aqui sobre protegendo o desenvolvedor, né, relação do mercado com o interesse público, né. Aí eu fico... A gente já teve uma reunião, né, também sobre outro projeto, sobre a questão do software livre. Eu nunca refleti muito sobre isso e, na realidade, a questão legal ela é até propensa hoje para os desenvolvedores ou empresas que estão, eu acho que, utilizando software livre. Contando rapidamente, eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu nunca conheci... quando eu vim para São Paulo, eu vim pela primeira vez para trabalhar. E eu vim por causa do software livre. Eu ganhei um computador, tive acesso à internet muito cedo. Meu pai é professor, então na época ele como professor tinha acesso à internet, que eles chamavam Internet 2, internet para os professores. Então eu fui um baita privilegiado. Lá em Campo Grande praticamente não existia internet. Quando um caso que a gente levou para lá, a internet era baseada em uma vez conectando em São Paulo, descarregando todos os e-mails e puxando todos. E assim foi por um bom tempo lá. E aí, por que a gente fez isso? Porque era caro na época, era difícil, e todas essas ideias sempre saiu do que a gente chama de software livre, dessas comunidades. Então, assim, a partir do nome, ou a partir da minha contribuição, que eu comecei a fazer alguns softwares, eu consegui sair do mato, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu já vim de mudança, sem nunca ter conhecido a cidade. Fui trabalhar no data center e a vida inteira eu fui trabalhando com software livre. Quando eu fundei eu fundei a empresa forçada em São Paulo, porque eu tinha que trabalhar como PJ. Então eu abri uma empresa para poder prestar serviço. E como eu era muito envolvida na época, muito ativista de software livre, participava de eventos e tudo mais, hoje praticamente não programo mais, mas a questão é que os modelos de negócio eles estão evoluindo muito com o software livre nos últimos anos. Na época, eu chegava assim, para uma imobiliária que já faz tempo, não existiam portais para mostrar imóveis nas cidades, das agências imobiliárias. Era muito caro desenvolver um portal. Então eu batia numa agência e em mais 5 eu oferecia o mesmo software para 5, dizendo, esse software vai ser de todas, mas ela vai ter que ser livre. E por aí eu criei a primeira empresa, que é a Ware. Depois, com o passar do tempo, e hoje, falando da iniciativa, acho que hoje assim que eu estou mais atuando,
que é o App Cívico, onde a gente mapeou empresas e tecnologias livres que estão apoiando o cidadão na América Latina e ajudando nessa replicação. Eu costumo dizer que o software livre é uma vantagem competitiva no mercado de software. Então, assim, depende muito da postura. Se você quer abrir uma empresa de bilhões, então esquece, aqui não é para isso. Mas você quer ter uma empresa, eu acho que bacana, que possa crescer, possa ganhar uma escala, porque eu acho que também entra nesse mundo do empreendedorismo, tem muito uma questão de que, né, a gente é uma lavagem cerebral, que a gente tem que criar uma empresa bilionária e gigante. Senão, a gente tem uma literatura californiana aqui no Brasil para montar modelos de negócio, para fazer uma série de coisas que, assim, quem quer, vai em frente. Mas também eu acho que, eu falo assim, montar uma empresa de tecnologia pode ser como montar, não desprezando, mas uma padaria ali na esquina, um comércio pequeno. Você pode montar algo assim. E aí eu acho que a questão do software livre está muito aí, para esses tipos de empreendedores que querem lidar com tecnologia. No App Cívico, a gente teve uma mudança de modelo de negócio muito brusca. A gente foi apoiado pelo Fundo de Inovação Cívica da Vina, na época com vários projetos que não tinham plano de sustentabilidade. E a questão é que quase todos os projetos não conseguiam se sustentar. Porque a nossa mentalidade está muito baseada em licenciamento, né? Quando a gente montou um modelo de empacotar para capacitação, consultoria, customização, white label, hospedagem. Tem uma série de coisas que são que uma empresa de tecnologia pode prestar e utilizar do que você está desenvolvendo como tua vitrine. E aí, acho que para fechar, para depois entrar nas discussões, um dos softwares que a gente desenvolveu, que é o IOTA, para a Regional São Paulo, observatório aqui do município de São Paulo, hoje a prefeitura do município de São Paulo utiliza. A gente não tem nenhum contrato com eles. Eles foram lá, adotaram, inclusive a gente ajudou, fizemos reuniões com eles, eles estão usando, tranquilo. Mas ao mesmo tempo, a gente está conseguindo ter visibilidade, então atualmente o Instituto Polis aqui utiliza o mesmo software, outras fundações, então a gente começa a replicar isso. Então, e eu acho que o software livre dá uma característica muito interessante. E aí o último projeto que a gente está aí, que é o Voto Legal, que é um software livre para permitir prestação de contas dos candidatos políticos nas eleições, doação via cartão de crédito, enfim, dentro do site do candidato, está provendo para a gente uma questão muito interessante, né? Reavaliar como que resoluções normativas do TSE funcionam diante da tecnologia. E aí eu acho que entra o nosso trabalho de fazer uma revisão sobre isso, só que a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a abrir o código. Se a gente tivesse posicionado como uma empresa de código fechado para fazer isso, a gente não teria o nível de colaboração que a gente teve. Em 2 meses foi impressionante. Ministério Público na nossa cola, reunião no TSE, na CEPA, na Cefis, enfim, todo mundo do governo convencendo, mas a maioria das pessoas estavam indo a Brasília por nós, ou estavam falando com todos os técnicos, porque existe sim uma cultura livre que está muito difundida e eu acho que é preciso usar ela. Eu acho que assim, vitimizar essa questão do software livre, eu sempre tento abafar. Eu acho que já tem um modelo, já funciona e a questão é se posicionar. É isso. Obrigado, pessoal. Animador falar depois dessas 2 provocações aí. Eu sou o Iraporã, eu sou cearense, nasci de São Paulo, criado em Minas, morei em Brasília. Já trabalhei em muitas experiências, eu tive a oportunidade de estar em Brasília em 2003, então acompanhei esse processo, um processo de aproximação do governo do software livre, toda uma política de software livre foi criada ali no âmbito puxada no governo Lula e que já tinha várias outras coisas, mas que impactou muita coisa. Então tive a oportunidade já de trabalhar no governo federal. Depois, em 2007, eu fui para Fortaleza e trabalhei lá também no governo municipal com políticas digitais. A gente criou lá algumas iniciativas. Uma delas, inclusive, era o mapeamento cultural da cidade, que hoje se desdobrou. A gente tem uma porrada de mapeamentos aí. E o André falou também do Gabinete Digital, que foi uma iniciativa que eu acho que talvez
seja mais conhecida aí nesse setor de experimentos ali, que foi uma experiência bacana. E é muito bacana porque toda a fala, toda a apresentação dos preceitos e a apresentação do André também, e as duas falas aqui, eu fico percebendo o quanto tem um envolvimento, tem uma conexão muito grande, para mim, pessoal, por conta da minha trajetória, mas olhando na perspectiva das políticas públicas e dos desafios todos colocados, uma coisa que desde que eu comecei a lidar com essa área de tecnologia, de internet, eu lembro que eu li um texto em 2003, chamava Mundo de Pontas, em que fazia uma reflexão sobre como a internet acabava com a ideia de periferia e centro, porque você estava quem está na internet, teoricamente, pode ser o centro. O cara pode criar um aplicativo, o Waze veio lá não sei de onde que veio, Israel, muito longe de onde se esperava que viesse um aplicativo sobre trânsito. Talvez se esperasse que viesse de São Paulo ou de um lugar mais zoado. Eu não conheço o trânsito de Israel, mas enfim. Mas a possibilidade que a internet cria de descentralizar e de colocar em xeque todo tipo de estrutura de sistema que a gente tinha até então. Então, basicamente, para mim, assim, é um reset no game que na estrutura de governo tá precisando ser forçado, porque tem muita gente, boa parte dos desafios que você coloca aqui são desafios que existem barreiras humanas, culturais, burocráticas. A burocracia, ela não está no sistema, ela está nas pessoas. As pessoas que são burocráticas. Os sistemas em si, eles são inclusive desenhados por pessoas. E, por exemplo, para quem aqui já teve experiência de entrar, eu lembro que em 2003 a gente trabalhava no Ministério da Cultura e a gente era criticado por passar o dia na frente do computador. Tipo, esse pessoal não trabalha, passa o dia na frente do computador. E a gente estava trabalhando com uma rede espalhada no Brasil inteiro. Em Brasília, né? Se Brasília lesse os e-mails do Brasil inteiro, talvez funcionasse melhor. Mas não, fica lendo os próprios e-mails e não funciona. Aí, em 2011, quando eu cheguei na prefeitura de Fortaleza, era o contrário, assim, era a coisa mais querida. Não, a gente quer um site, um aplicativo. Depois, no gabinete digital, eu senti muito isso, assim, o quanto que isso virou o que todo mundo quer. Então, sair de uma coisa que você tinha que convencer o gestor a usar a tecnologia, colocar o dado dele na internet, para agora em que é uma coisa básica e quem não faz tá vacilando. E o quanto que esse desafio todo, nessa lógica da rede conectada, é um desafio comum. É um desafio que não dá para pensar esse ciclo das políticas públicas. Eu não consigo pensar só Fortaleza, porque Fortaleza está dentro do Ceará, que está dentro do Nordeste, que está dentro do Brasil, que está dentro de um planeta e que está dentro de um universo. Então, assim, e a gente consegue, ainda assim, a gente segue pensando todos os sistemas de informações criando novos universos. Então, eu vou criar aqui um sistema, eu crio um novo universo, que é só criar um servidor, e aí, criado um novo universo, alguém tem o root, e em função do poder, que é o poder na tecnologia, eu estou falando tecnês aqui, por favor, se alguém entender, me corrija, ou peça socorro que a gente explica. Mas, basicamente, é o seguinte, a definição de boa parte dessas coisas, ela está na mão muito menos na elaboração, às vezes, e muito mais na mão do técnico de TI que está lá na ponta. Porque esse cara ele tem o poder de conseguir decidir se ele vai usar um software livre ou não. E aí, às vezes, ele tem um poder mais do que o gestor, o governador, o prefeito, simplesmente porque as pessoas não conseguem entender o que essa pessoa faz. Porque a tecnologia é uma coisa incompreensível para 99% das pessoas. Então, quando o cara fala, eu quero uma coisa tal, em geral se pede um site. Eu quero um site para fazer tal coisa. E tipo, não, mano, você precisa de um ecossistema que inclui servidor, infraestrutura, e tem todas as camadas. E eu ia aqui, meu plano, não vou nem abrir o slide, mas eu queria falar muito de uma camada que, para mim, passa por tudo isso, e boa parte dos desafios da cidade inteligente, que me inspiraram muito aqui, passa pelo ponto que é completamente esquecido hoje pelas gestões, e que, para mim, a tecnologia ela é a solução para isso, que é o relacionamento entre quem gera a cidade, no caso, as prefeituras ou o Estado, de uma forma geral, e as pessoas que são os seus clientes, ou patrões, ou donos, de certa forma, os sócios. E em todas as situações você tem um relacionamento, seja de um radar que está ali tirando foto do seu carro e sabendo onde você está, isso já acontece
em boa parte das cidades, inclusive sem ninguém saber. Em Fortaleza a gente descobriu um dia desse, porque tem um cara que trabalha na empresa e aí ele mostrou para um amigo e aí todo mundo ficou sabendo que a empresa, a prefeitura, na verdade nem a prefeitura, a empresa que presta serviço para a prefeitura pode saber onde qualquer carro está em qualquer momento. E a prefeitura não tem essa informação, só a empresa que tem. Então, assim, isso é um problema técnico, é um problema político, é um problema comercial, são 300 problemas dentro de uma questão e que, na verdade, poderiam ser soluções para milhares de problemas. E eu vim aqui, estou enrolando para falar, mas a questão do relacionamento e da iniciativa que a gente fez no Rio Grande do Sul, que é o Login Cidadão, que é o seguinte: bem, estamos na internet, então como é que para você se relacionar com o Estado, a qualquer momento você tem que fazer lá um cadastro, preencher uma ficha. É a velha coisa dos formulários. E cada vez você está se cadastrando. Cada vez que você preenche uma ficha daquela, você está ajudando a preencher um banco de dados, que muitas vezes é uma pasta de papel que fica escondida em algum lugar que ninguém usa. Mas é um banco de dados não utilizado. E isso se repete milhões de vezes em cada secretaria, em cada setor, em cada governo, em cada município, em cada estado e por aí vai. E se você olhar, essa lógica se repete na internet e na nossa vida. Então a gente começou a pensar nesse projeto olhando para o governo, mas depois, quando a gente foi olhar para a sociedade civil, e na semana passada eu coloquei um slide aqui provocando um pouco isso, o quanto que as iniciativas que que a sociedade civil faz também permanecem sem conversar por vários desses desafios também, técnicos. É difícil você fazer um sistema que converse com o sistema do outro. Porque é muito mais fácil você fazer uma coisa que você domina, a sua equipe conhece, a sua equipe quer fazer, numa linguagem, usando uma metodologia e tal. Você sincronizar aquilo com uma outra equipe, cara, é uma treta, mas é o grande desafio a ser feito. A internet, ela existe porque ela é uma grande rede conectando quem quiser se conectar. Mas trazendo aqui a reflexão, quanto que isso é um desafio comum. Como é que a gente colabora? Então, acho que a premissa do software livre ela é uma coisa muitíssimo mais complexa do que um item na licitação, no termo de referência. Porque não adianta só o cara também fazer o trampo de um ano e depois entregar um zipão lá que ninguém vai conseguir usar. Tem que ter todo um processo de relacionamento, de criação de comunidade, de conseguir que vá... Então, por exemplo, hoje o desafio de um bom software livre é conseguir que ele seja utilizado. Utilizado de fato por pessoas, porque hoje, inclusive, é um indicador que a gente acaba caindo. O HackLab está ali, o Bruno, da rede que a gente participa, por exemplo, do Mapas Culturais, o quanto que a gente tem corrido atrás de instalações do software na prefeitura. Por quê? Porque é uma barreira política. Conseguir que as prefeituras entendam esses preceitos todos, às vezes é instalar um software, porque aquele software, um software bem feito, um software livre, ele entrega boa parte dessas premissas. Se ele entregar dado aberto, se ele for o código aberto, se ele for livre, se já tiver uma comunidade, se ele seguir padrões. Então tem uma porrada de coisa que a gente até falava no Ministério da Cultura da política executável. Do quanto que muitas vezes é mais fácil você instalar um software do que você reescrever uma lei. Tá aí o Uber, para não me deixar mentir, eu acho que eu até dei esse exemplo já, que o Uber não foi atrás de mudar a lei. Ele foi atrás de bons advogados. Os bons advogados foram lá e conseguiram boas liminares. Com os boas liminares, eles foram lá e prestaram os bons serviços com os bons motoristas. E aí as leis começaram a surgir. Então, muitas vezes o Estado não pensa assim. Mas eu já falei demais, eu adoro conversar, então vou estar aí até o fim do dia. Até mais. Ricardo Pop, meu nome. Eu atualmente atuo no Instituto Cidade Democrática, um instituto que desenvolve tecnologia livre de participação. Atuei 5 anos no governo federal com plataformas de participação. Queria trazer aqui 2 pontos e que eu acho importante para esse debate do local do desenvolvedor, né? Um é em relação aos algoritmos, famigerados algoritmos, e o outro em relação aos arranjos de construção de tecnologia que envolve Estado e sociedade. Por conta do tempo, vou dar uma passada rápida, mas essa imagem aqui é só para inspirar. Alguém sabe o que é esse troço aí? Não tem nada a ver com o filtro. Quem falou? Legal.
Foi o primeiro computador aí desenvolvido pela humanidade, é o mecanismo de Antikythera. Ele foi achado num naufrágio no início dos anos 1900, né? Início do século XX. E aí só foi descoberto que era um computador mesmo 50 anos depois, quando eles conseguiram ver com raio-x o que tinha dentro. E esse computador ele era programado assim. Os desenvolvedores lá do ano 200 a.C., eles programavam esse computador escolhendo o tamanho das engrenagens e a quantidade de dentes que cada engrenagem ia ter e como eles iam combinar a engrenagem. Então, para escrever o software nele, você tinha que projetar o tamanho das engrenagens, dos dentes, e aí o computador executava o software que você tinha desenvolvido. E esse computador, especificamente, ele era um aplicativo de agenda e um Waze também, ao mesmo tempo. O que ele fazia? Você colocava a data de um lado, ele dizia como é que ia estar a posição do céu do outro, ou vice-versa. Você colocava a posição do céu de um lado, ele dizia que data que o céu ia estar daquela maneira. Isso era bom para o pessoal se organizar. A civilização grega ela se orientava muito em torno do ciclo da lua. Então, se eu emprestava um dinheiro para o André, ele ia me pagar daí 2, 3, 4 ciclos. Então, esse aplicativo me ajudava a saber quando é que eu tinha que cobrar o André de novo. Para navegar também, a lua influencia muito nas marés, né? Então, eu planejava a minha viagem usando isso aqui. Então, eu navegava num momento de menos risco e tal. Então, era tipo o Waze, que ajudava a não ter muito trânsito no meio da navegação e tal. E, para poder construir isso, eles tiveram que criar um algoritmo. 200 a.C. Foi o primeiro computador. Eles tiveram que, para poder criar esse aplicativo, eles tiveram que resolver um problema. Que era o seguinte: a civilização se organizava muito em torno do ciclo da Lua, só que a Lua tem uma trajetória elíptica. E as engrenagens ali, elas não conseguiam fazer a variação da velocidade ali para poder simular a trajetória da Lua. E aí não dava certo. E aí eles conseguiram, pegando talvez de algum outro instrumento que usava isso, criar esse troço aqui, que é o slot com um pino, né? E aí, quando uma engrenagem era presa na outra através desse mecanismo, ele conseguia fazer a velocidade da engrenagem variar. E aí simulava o ciclo da Lua, e aí o LCD do aplicativo dava a informação correta. Dava o lugar certinho que a Lua ia estar, eles conseguiam se organizar. Então esse aqui foi um algoritmo que ajudou eles a resolver um problema social, que era de organizar, né, a atividade comercial, econômica e tal, e sem precisar fazer cálculos profundos, porque cada pessoa que tinha um aplicativo desse conseguia saber das coisas sem precisar fazer as contas, né? Eles conseguiram automatizar o processo da conta, por isso que era um computador. E aí nos leva para essa questão, né, do que é um algoritmo, né? Um conjunto de regras, tem uma sequência fixa de passos que transforma uma coisa em outra. Então, quando a gente coloca, por exemplo, lá uma rota que a gente quer seguir, o Waze tem um algoritmo que te dá o melhor caminho. Quando você coloca lá um lugar que você vai no Move It, ele tem um algoritmo ali que te dá que calcula quais são os transportes que você tem que pegar. Você tem que combinar ônibus com metrô e tal. E tem os algoritmos inteligentes, que eles, além de fazer isso, eles também criam outros algoritmos. Então, se o resultado é um determinado resultado, você programa o algoritmo para ir criando outros para poder chegar cada vez melhor naquele resultado. Exemplo de algoritmo inteligente é algoritmos que lidam com uma grande massa de dados, né, que começam a encontrar coisas que os programadores não programaram para ele encontrar, né? Então esse é um exemplo, as próprias redes sociais também utilizam, né? E aí como que a gente vem aqui a essa questão, né, que é o principal, acho que, da nossa reflexão aqui sobre o papel do desenvolvedor das tecnologias socioparticipativas. Como é que nós estamos usando os algoritmos para participação política? Né? E aí a gente chega à conclusão que nós estamos usando assim, né? Em relação principalmente às redes sociais, Facebook. Então, esse aqui é o fenômeno do filtro bolha, né? A gente está no meio dessa bolha, então a gente tem acesso à informação da nossa cor, a gente é azul, né? A gente tem informação em várias colorações de azul, mas a gente não consegue, tem uma dificuldade em acessar a informação amarela, vermelha, porque existe os algoritmos, eles estão filtrando as informações que estão chegando para a gente. E por que, né, que isso acontece, né? Antes do porquê tem mais uma outra coisa legal. Então, no final das contas, para a política é isso que acaba acontecendo, né? O resultado das nossas discussões no Facebook. Acho que muitas pessoas se enxergam aqui, né? Então, tem 3 opções. Quando a gente vai discutir com alguém no Facebook, tem 3 opções. Ou a gente muda de opinião,
ou o nosso interlocutor muda de opinião, ou ninguém muda de opinião e todo mundo fica puto. E, segundo essa estatística aqui, 100% do que acontece é a terceira opção. Ninguém muda de opinião e todo mundo... E aí, por que isso está acontecendo? Por causa disso, né? Porque os algoritmos que a gente está usando, na verdade, eles são muito bons. O algoritmo do Facebook é muito bom para a publicidade. Né? Porque para a publicidade tem duas coisas que são bem importantes, né? Que é a segmentação do público e a polêmica. Né? Então, eles conseguem fazer isso muito bem. Mas e para a política? Será que a gente também é pela segmentação de público e pela polêmica que a gente vai conseguir fazer discussão política na internet? Então, tem solução, né? Eu acho que eu vou trazer, dando uma pulada aqui, um pouco da... fica uma provocação, né? A questão da solução. Então, acho que esse é um desafio aí. Não é o único, mas falando em papel do desenvolvedor, a construção, a utilização de algoritmos que sejam orientados à discussão política, que consigam trabalhar construção de consenso, consigam trabalhar formação de grupos. Então, esse é um desafio, né? Tem muita coisa aí no ecossistema open source, mas muito a ser desenvolvido, muito a ser experimentado. Tá? Então, esse é o primeiro. E o segundo desafio é o arranjo de construção dessas tecnologias. Então, aí eu trago um trabalho de uma pesquisa que duas pesquisadoras bem feras fizeram aí em 2013, a Stefania e a Arne, uma holandesa, outra alemã, o pessoal da Konrad Adenauer vai gostar. Uma pesquisadora alemã, que eles estudaram movimentos sociais cyberativistas, né? Como que essa galera que está assim, fazendo movimento social, usando tecnologia, criando criptografia, né? Snowden, Assange, a galera que cria tecnologia de comunicação privada para movimentos e tal, como que esses movimentos estão se organizando? Fizeram uma pesquisa com um monte de entrevista e tal, e chegaram a essa conclusão, que existe 3 tipos de práticas, de táticas, né, ou de tipos de movimentos que estão fazendo isso. Então, o primeiro é o tipo insider, né? Insider é aquele movimento que senta dentro das organizações. Então, tem cadeira nos conselhos, participa dos fóruns e acredita que, através dessa participação, vai conseguir extrair das organizações um resultado positivo em relação à agenda daquele movimento, né? Então, vai conseguir que os governos comecem a usar mais software livre, vai conseguir que as organizações internacionais protejam a neutralidade da rede. É isso, são os insiders. Os outsiders, eles negam a legitimidade das instituições, eles acham que, né, trabalham numa lógica de que aqueles fóruns não são fóruns legítimos, que o poder, a representação não está com as instituições, e só que atuam fazendo parte do movimento no sentido da oposição, né? Aquela frase que atribuem ao Picasso de que mesmo quando você é contra um movimento, você ainda assim está fazendo parte dele. Então, eles fazem parte nesse sentido, sendo contra, protestando, né? Mas agem em função das instituições, né? Então, tem essa diferença. O terceiro tipo, que foi a grande novidade da pesquisa delas, que são os beyonders, né? Os que vão além. Então, os beyonders são esses que ignoram as instituições, eles trabalham no espaço não regulado, então eles desenvolvem tecnologia, quando está tendo um encontro de algum fórum internacional, eles não protestam, não participam, mas eles levantam um acampamento para poder discutir a agenda do movimento para a questão que está sendo discutida pelo fórum, não se preocupam em mandar carta de propostas para o fórum e nada, e constroem práticas, constroem tecnologias, constroem sistemas para o que seriam as novas instituições, né? Então tem um pouco essa coisa de nós estamos criando junto aqui o futuro, né? Nós estamos programando o futuro aqui nessa atuação nossa, né? De movimento. E aí fica um pouco, acho que, a provocação sobre essa coisa dos desenvolvedores de tecnologias socioparticipativas, em relação ao uso da prática e das licenças de software livre e open source, né? Quer dizer, quando você
está construindo tecnologia de participação, ou seja, você está codando novas práticas, construindo novas práticas, e você consegue, de alguma forma, que isso comece a envolver as instituições, envolver o Estado de forma não controladora, de o Estado controlar, mas de forma horizontal com as outras organizações de instituições que estão ali, né? Então você tem uma prática um pouco diferente da prática que a gente tem assim, mais corrente atualmente, né? Que é a prática de que ou o Estado desenvolve a tecnologia ou o Estado compra a tecnologia proprietária de uma empresa e tal. Quer dizer, aqui abre um outro, vamos dizer assim, uma outra possibilidade de você, a partir do uso de tecnologia que é desenvolvida numa chave do comum, né, uma coisa que não é nem do Estado, nem do mercado, uma coisa que é de um arranjo mais amplo, né, baseado em torno de um código livre, de licenças livres, que você abre essa possibilidade que os próprios Beyonders inspiram a gente, né? Então existe uma grande chance de você estar trabalhando na construção das novas institucionalidades, né, de uma forma que não é controlada pelas instituições atuais, né, pelo Estado, pelo mercado e tal. Então acho que fica essas duas, era isso que eu tinha para trazer aqui, duas provocações sobre o locus do desenvolvedor, né, que foi a provocação da mesa.